Fala pessoal, David Guedes do canal A Ótica do Dinheiro aqui para a gente bater um papo hoje sobre renda fixa, ela que voltou à pauta dos investidores nos últimos meses, em especial aqui nos últimos dias, com todo esse reflexo da insegurança em relação à política, furo de teto de gastos, aquela coisa toda. Isso eleva as taxas de juros futuros e, por consequência, acaba elevando bastante as taxas que a própria renda fixa paga aos investidores como prêmio, né? E isso acaba automaticamente atraindo muitos investidores. Se por um lado as taxas de juros elevadas acabam prejudicando a maioria das empresas da bolsa, ao menos, né? Por outro lado, a gente tem as taxas de juros favorecendo esses títulos de renda fixa, né? Ou seja, eles pagam mais quando as taxas de juros estão mais altas, quando a Selic está subindo, os juros futuros estão subindo. Então, por conta disso, a renda fixa acaba atraindo muito mais gente com essas taxas mais altas. Porém, a gente tem alguns riscos ligados à renda fixa e é sobre isso que eu quero falar aqui hoje, né? Sobre os tipos de risco que a gente tem dentro da renda fixa. O primeiro desses riscos é o risco de crédito, que é exatamente aquele risco de calote, que é quando o emissor não tem a capacidade de pagar os credores ou os investidores, aplicadores ali da renda fixa, né? Isso acontece, por exemplo, quando um banco do qual você comprou um CDB quebra, isso pode acontecer, ou eventualmente, né, isso muito mais raro acontecer inclusive, mas pode ser, por exemplo, até que o governo dê um calote. Claro que existem vários mecanismos para assegurar que isso não aconteça, para o investidor não ficar no prejuízo, né, tanto em relação aos títulos privados quanto aos títulos públicos, mas são riscos e você que investe em renda fixa deve saber desses riscos, deve conhecer esses riscos antes de investir. Nós temos sim mecanismos como o Fundo Garantidor de Crédito, que garante até R$250 mil para boa parte dos títulos de renda fixa, títulos privados, né, aqueles ligados a bancos, R$250 mil por CPF por instituição, limitados a R$1 milhão, ou seja, se você investir eventualmente 250 mil em cada banco e 4 deles quebrar, você ainda assim consegue recuperar 250 em cada um, né, desses 4 como limite, o limite máximo, somando tudo, de 1 milhão, isso vale, né, se renova a cada 4 anos. Mas a gente tem também o risco de, por exemplo, o calote do governo, né? Em relação a calote do governo, também vale lembrar que o governo é o único que pode emitir dinheiro. Então, a gente tem sim os riscos dentro da renda fixa, mas tem vários mecanismos de proteção. O que é aconselhável aqui? Que você fique de olho no rate, né, na avaliação de risco dessas instituições, né? O governo é uma coisa, né? Não tem como a gente avaliar ou optar por investir em outro governo, por exemplo, né? A gente, quando investe dentro do Brasil aqui comprando títulos públicos, só tem uma opção. Mas quando a gente olha para títulos privados, títulos de bancos, por exemplo, a gente tem como avaliar, como entender qual é a classificação de risco desses bancos, né? E eu já vou mostrar para você que tem uma ferramenta até aqui no Trademap para poder analisar, né, que quantifica esse risco. E também a gente tem outros tipos de risco. O segundo tipo de risco que eu trago aqui é o risco de liquidez, que é o risco de não poder resgatar o valor investido quando você eventualmente precisa desse dinheiro, né? E muitas vezes o investidor, sem saber que ele não consegue, que ele não vai poder resgatar determinados tipos de título, por exemplo, um pré-fixado lá para 2026 que ele comprou, se ele precisar desse dinheiro hoje, por exemplo, provavelmente ele não vai conseguir resgatar. Por quê? Porque o resgate desse investimento é só lá no vencimento. Então, existe esse risco também. Por isso que a gente sempre fala que você deve cuidar muito com relação à liquidez. A liquidez é fundamental, então se você eventualmente pode precisar de um dinheiro, isso vale para reserva de emergência, para alguma reserva de liquidez, deixa esse dinheiro que você pode precisar em um título de renda fixa com liquidez diária, por exemplo. Coloque liquidez para vencimentos mais longos, como 2, 3 anos, por exemplo, valores que você não vai precisar no prazo menor do que esse, né? No prazo de 1 ano ou menos de 1 ano, por exemplo. E vale lembrar aqui também que mesmo em títulos públicos, por exemplo, que você tem o vencimento bastante longo, como 2045, 2035, você pode sim resgatar antes do tempo. Eles têm hoje uma liquidez D+0, né, que você consegue, dependendo do horário que solicitar o resgate, em dia de semana, né, em dia útil, você consegue até resgatar esses valores. Só que você pode resgatar eles eventualmente com prejuízo dada a marcação a mercado, que é a precificação diária dos títulos. Ou seja, mesmo que você consiga resgatar eles, não existe a garantia de que você vai conseguir resgatar
com algum lucro ou ao menos resgatar o valor que você investiu. Você pode resgatar com prejuízo. Por isso, você precisa sempre ficar atento à liquidez dos títulos também. E o terceiro tipo de risco que eu trago aqui é o risco da inflação. Por exemplo, se você compra um título pré-fixado para daqui 5 anos, com 10% ao ano de rentabilidade pré-fixada. Se a inflação for de, por exemplo, os mesmos 10%, ou 11% ou 12% no acumulado desse período, você vai perder dinheiro, porque vale lembrar que você vai ter que pagar imposto de renda sobre o lucro, né? E aqui a gente paga imposto de renda sobre a inflação também, sobre o ganho nominal, não é sobre o ganho real. Então, você vai ter que descontar esse imposto de renda. Isso faz com que, mesmo que o seu título renda exatamente a mesma coisa do que a inflação, você perca por conta do imposto de renda, desse desconto. E nesse caso você vai ter um ganho nominal, mas não vai ter um ganho real, porque você acabou perdendo o poder de compra, já que a inflação foi mais alta do que a rentabilidade, o retorno que você teve investindo nesse título pré-fixado. O mesmo pode acontecer também no investimento de um título que renda IPCA mais alguma coisa. Se esse pré-fixado que vem junto com o IPCA for muito baixo e a inflação disparar, pode ser que com o desconto desse imposto de renda que você vai ter, né, ao resgatar o título, por exemplo, você acabe ficando no 0 a 0 ou muito perto disso, ou quem sabe até no prejuízo, né, se a inflação for muito alta. Então, não existe uma garantia de que você vá ganhar da inflação. Por isso, é importante diversificar em títulos de renda fixa, tanto pré-fixados quanto pós-fixados, e também os prazos, né? Cuidar para não ter só coisa que rende muito e o prazo é muito longo. Tem que cuidar para ter investimentos diversificados dentro da renda fixa. Vale quase como investimentos em ações, né? É praticamente a mesma coisa. A diversificação aqui é o que mais protege, tanto em tipos de título quanto em prazos. Bom, e para finalizar aqui, eu quero te mostrar a tela de renda fixa no Trademap. A gente tem aqui a tela inicial do Trademap, renda fixa fica aqui no cantinho. Estou clicando aqui e vão aparecer diversos investimentos do maior para o menor em rentabilidade. O que é importante analisar aqui, né? A gente tem um leque muito grande de renda fixa aqui, de opções de renda fixa, e eu já vou te explicar aqui o que significa cada um desses dados que a gente tem aqui, né? Vamos começar aqui pelo canto, né? A gente tem aqui a corretora, bem no canto aqui onde esse título se encontra, né? Onde você consegue acessar esse título. Que tipo de título é? Nesse caso aqui do exemplo, o primeiro aqui é um CRA, é um certificado de recebível do agronegócio. Aqui o emissor é a BR Foods, né? A BRF. A gente tem aqui a classificação de risco, o rating, que é uma avaliação de risco desse título em específico, né? Dadas as características aqui da empresa e do título. A gente tem uma classificação aqui de 2 estrelas, por exemplo, né? Ou seja, quanto menos estrelas, mais arriscado é esse título. Temos 2 de 5 estrelas, né? 5 estrelas seria o título com menor risco possível aqui dentro dessa classificação. A gente tem também o vencimento, nesse caso aqui 3.492 dias, 9 anos e 6 meses. A liquidez é somente no vencimento, ou seja, quando eu posso resgatar esse título? No vencimento. Ela não tem uma liquidez diária, por exemplo. Aqui a gente tem a rentabilidade, IPCA mais 5%, essa rentabilidade bruta, né? Quando tem o imposto de renda, para os títulos que tem, a gente consegue comparar aqui porque o Trademap já mostra a rentabilidade líquida ao ano. Nesse caso aqui, obviamente, ele está trazendo pelo IPCA atual, mas a soma do IPCA atual mais 5%, 15,96% ao ano a rentabilidade desse CRA da BRF. E aqui a gente tem também a aplicação mínima, nesse caso aqui de R$ 1.044,27. Tem como a gente fazer filtros aqui, dentro do Trademap, montar filtros para selecionar títulos mais seguros, por exemplo, títulos para determinado período, determinados tipos de título, e o filtro fica aqui, ó. Eu consigo colocar, por exemplo, investimentos menores do que 5 mil, vamos supor que eu tenho 5 mil para investir em um título de renda fixa. O prazo máximo que eu quero fazer meu investimento, aqui a gente tem prazo para mais de 5 anos, ou períodos menores. Vamos, por exemplo, colocar aqui que eu quero fazer um investimento para 3 anos. A nota da aplicação, eu quero que seja pelo menos de 3 estrelas. E eu quero, por exemplo, que tenha o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Eu estou fazendo aqui só um filtro aleatório para você ver como é que funciona. Aqui eu posso escolher o distribuidor, o emissor, né? Nesse caso aqui eu não quero nenhum emissor em específico.
os tipos de produto e os indexadores. Então eu vou colocar aqui indexador, por exemplo, de IPCA. Então eu quero um título que renda IPCA mais alguma coisa. E vou colocar aqui para aplicar e ver o que aparece. Olha só, com rentabilidade líquida, aqui a gente seleciona o que a gente quer que venha primeiro, né? Nesse caso aqui a rentabilidade líquida, da maior para menor. Com a maior rentabilidade líquida nesse momento que o filtro me apresentou aqui, é essa LCA do BTG Pactual com 5 estrelas para 2 anos de vencimento, rentabilidade líquida de 14,41% ao ano. Bom, então é isso, pessoal. Deixa aqui nos comentários também se você está investindo em renda fixa agora e qual tipo de título você está comprando. Se você ainda não era inscrito no canal do Trademap, aproveita para se inscrever e já ativa o sino das notificações para receber aviso de quando tem conteúdo novo aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. A gente se vê no próximo. Um forte abraço e até lá!